voltando lá na parte da tentativa, é muito caro, né? E existe algum tipo de seguro caso não dê certo? Não existe um seguro no Brasil, e é importante a gente falar, no Brasil não existe a barriga de aluguel, né? Então você não pode pagar pela gestação de alguém, né? Uma mulher ela não pode alugar o útero dela, entre aspas. A gente sempre fala em barriga solidária. Isso significa que você vai arcar com os custos da gravidez, remédio, roupa, qualquer coisa, mas você não pode efetivamente pagar para alguém aquilo. E sobre os custos, não é muito caro, como as pessoas imaginam, a realidade do Brasil. Na verdade, assim, pode se tornar caro, mas o que vai depender é mais a idade da pessoa que está gestando, a dificuldade ou não dela de engravidar, porque o que vai encarecer ou não o processo é mais a parte de medicamentos. Entendi. Mas hoje em dia, por exemplo, existem clínicas de baixo custo, que fazem por valores muito abaixo. Existem medicamentos mais baratos também. Tudo isso facilita o processo. Inclusive, muita gente consegue fazer pelo SUS. Eu não sei, eu acho que casais gays, cisgênero, ainda não conseguem fazer pelo SUS, né? O processo de FIV e barriga solidária, mas casais lésbicos fazem. Existem muitos tipos de famílias e casais que conseguem fazer pelo próprio SUS. Entendi. É porque, assim, se a gente for pensar pelo lado, assim, pelo lado teórico, é um serviço que está sendo prestado. E se você paga por um serviço, talvez teria que ter um seguro, eu acho, assim, caso não dê certo. Você paga para a clínica, né, nos serviços médicos e tudo, mas se aquele tratamento não dá certo, você perdeu dinheiro e tem que tentar de novo, entendeu? Entendi. A barriga solidária em si realmente é crime, você não pode pagar por alguém ceder o útero para você, entendeu? Então, por isso que eles já estipulam, tem que ser um parente, até quarto grau, tem que ser uma coisa altruísta e tudo mais. Então, você não pode pagar por isso, porque, na verdade, não é um serviço, é uma bondade que você está fazendo para o seu familiar. Mas a parte médica é aquilo, né? Como qualquer coisa que tratamento que não deu certo, tenta de novo e até uma hora vingar, entendeu? Então, não tem seguro. Uma curiosidade que as pessoas têm. No nosso caso, por exemplo, custou R$28 mil. Esse foi o valor. Entre medicamento, parte médica, todo o processo da fertilização in vitro até a gente Nossa, sair... achei que era muito mais caro. Pois é, as pessoas acham. E hoje em dia as pessoas conseguem fazer muito mais barato que isso. Existem casos que vai sair mais caro que isso também. Mas só para vocês terem uma noção de que não é esse bicho de 7 cabeças e só que para as vocês pessoas terem imaginam. outra noção, você fazer esse procedimento nos Estados Unidos, por exemplo, com barriga de aluguel, porque nos Estados Unidos sim é permitido você pagar por uma barriga, varia aí de 120 a 150 mil dólares. Então, bota aí 700 mil reais para ter um filho nos Estados Unidos, entendeu? E aí sim tem seguro. E aí tem seguro. Aí realmente se paga um valor e se só sai lá, eles chamam, né, garantia de sair com um filho vivo, entendeu? Então, sai com uma criança. E como foi, assim, para a família? Todo mundo já foi de... Porque imagino que, assim, vocês já chegaram e fizeram esse convite para ela já vendo a agonia toda, já se ofereceu, como é que foi esse... Cara, eu sou um pouco impulsivo, né? Acho que já deu pra perceber um pouco minha personalidade. E aí, um dia eu tava... a gente sempre brincava com todas as mulheres da nossa vida. A gente falava, você não toparia um dia ser minha barriga solidária? Jogando a isca aí pra ver se alguma já... Aí que cola. Brincadeira, zoeirinha aqui, sabe? Então, mas aí você vai na barriga solidária, não? Ei, Jéssica. E aí, exatamente. E aí, se a pessoa falasse, nossa, não, que absurdo, jamais seria, a gente falar, brincadeira e vida que segue. Se a pessoa falasse, sim, acho que sim, um dia, eu já perguntava, quando? Semana que vem? Mês que vem? Quando é? Vamos começar aqui a planejar, entendeu? Era mais ou menos essa a conversa que eu tinha com as pessoas para entender quem toparia, quem não toparia, se funcionaria, se não funcionaria. E aí, um dia, eu vendo um story da minha prima, ela tava tomando, sei lá, um story tomando suco verde, uma coisa muito aleatória. Eu não mandei nem bom dia, eu falei, prima, você não toparia ser minha barriga solidária? E ela, mais impulsiva que eu, disse, topo, por que não? Foi basicamente essa a resposta dela. Corta para um dia seguinte. Ela falou, só preciso falar com a minha mãe, minha tia, e aí no dia seguinte a gente sentou, eu, ela, minha tia, e a gente conversou, né? Comendo pão de queijo, que nem a gente está aqui agora, falando sobre isso, né? E a preocupação, na verdade, da minha tia, inclusive, era que ela não tivesse nenhuma responsabilidade. Falou, gente, vocês sabem que ela vai fazer isso, mas ela não vai ter responsabilidade sobre a criança e tudo mais. E a gente falou, sim, é exatamente isso que a gente precisa. Então, todo mundo entendeu aqui o que vai acontecer. E foi um processo muito simples, assim, de cabeça, de todo mundo entender o processo. Foi muito tranquilo, muito leve para todo mundo. E qual que é a relação dela com eles hoje?
De parente mesmo, assim. Na verdade, acabou que a vida distanciou muito a gente. A mãe dela, infelizmente, faleceu depois. Ela teve que cuidar da mãe durante muito tempo. A gente mora em outro estado. Então, acaba que é uma relação de parentesco como de qualquer outro parente. Existe a gratidão pelo que a pessoa faz pela gente, que com certeza a gente sabe que é uma coisa que é difícil alguém fazer por alguém, mas é uma relação como qualquer outra. Um parentesco como qualquer outro, de tia mesmo, né? Todos os parentes ficaram em Brasília, né? Com a mudança profissional, a gente vem para São Paulo, com 2 recém-nascidos, 20 dias de nascido, a gente desembarca em São Paulo, com um Golden Retriever, 2 bebês de 20 dias, começando assim, cidade nova, emprego novo, tudo novo, e tipo, desbravando, né, a selva que é São Paulo. Então isso acabou que a gente ficou muito só a gente, né? E até as avós, todos os parentes vêm mais esporadicamente, porque todo mundo tem a vida. Eu quero saber como vocês fizeram na parte da gestação, né? Sobre a questão psicológica de vocês três. Como que isso foi trabalhado no processo, durante o processo? É muito tranquilo, na verdade, assim, porque o que acontece? A parte psicológica ela é trabalhada antes da gestação. Quando você vai... por exemplo, um casal gay cisgênero vai com sua barriga solidária até uma clínica de fertilização in vitro, eles vão solicitar uma série de documentações. A clínica ela vai ter uma conselheira, vai ter uma banca de médicos, vai ter uma psicóloga e todos eles vão precisar atestar de que todos estão aptos dos papéis que estão exercendo. Então, quando a gente toma o passo de realmente partir para o processo da fertilização, para o processo de transferência do embrião para o útero do útero de substituição, né, da barriga solidária, todo mundo já atestou que ela está apta. Então, você passa pela banca de médicos, aí todo mundo pergunta, você sabe o que está acontecendo? Você sabe, por exemplo, no caso da barriga solidária, que é a grande preocupação das pessoas, né? Ela não vai se arrepender no meio do processo e tudo mais. Todo mundo pergunta, você sabe que você não vai ser mãe, que você não tem poder de mãe, que esse bebê que vai entrar, esse embrião que vai entrar e você vai gestar ele, não te pertence, né? Porque é literalmente isso, aquele embrião, ele tem um dono, entre muitas aspas, né? É de quem comprou ou quem recebeu a doação daquele material biológico, ou quem doou aquele material biológico. Então, tudo isso é atestado, é assinado papéis e termos. Então, para todo mundo assinar aquilo ali, médicos precisam se responsabilizar também, né? Profissionais da saúde precisam. Aí você passa pelo médico, depois é uma banca de médicos, depois é uma conselheira, depois é uma psicóloga. E aí são várias sessões mesmo, até o momento que todo mundo assina que está ok. Se em algum momento alguém titubear no meio daquele processo, ou o psicólogo que é treinado, ou o médico que é treinado, sentir que tem alguém fragilizado, ou tem alguém que não entendeu como é que vai funcionar aquele processo, ele não vai assinar. Entendeu? Porque, embora tenha combinado, né, os hormônios mudam, né? São 9 meses ali de muita coisa acontecendo na cabeça. Teve uma novela até, inclusive, sobre isso, né? Exato. Sim, sobre a mulher que ela muda de ideia. E a gente fala disso, essa novela foi um mega de serviço nesse sentido, né? Foi um papel da Daniele Vinitz, inclusive, né? É da Glória Pérez? Ah, não. É uma nova. É que acho que teve uma que foi específica, que era Barriga de Aluguel, mais antiga. Isso, mas teve uma mais atual que teve que era do Félix. Que era o do Félix. Amor à Vida. Acho que era essa. A gente fala, essa novela foi um mega de serviço, porque tratou de uma forma muito preconceituosa a situação ali. Mas o que a gente sempre fala a cabeça de uma mulher que é barriga solidária é muito diferente da cabeça de uma mulher que sabe que vai ser mãe. Porque não existe a criação da expectativa. Existe a questão hormonal, ela vai se emocionar, ela vai chorar, ela vai não sei o que, mas não no sentido de apego da criança. Eu digo isso não só pela nossa experiência, mas a gente conhece centenas de outras histórias que a gente acompanha todos os dias nas nossas redes, né? Porque no final a gente virou referência naquilo e a gente recebe um bombardeio de informação com aquilo também, né? Tanto de casais gays quanto de barriga solidária. E a gente vê que realmente, assim, as mulheres que são barrigas solidárias, elas têm realmente essa cabeça formada de eu não tenho a expectativa de que seja minha criança. Ela já está fazendo aquilo. É um processo por amor, é um processo altruísta. Ela está fazendo porque ela tem um sentimento por aquele casal
E ela vai ter um sentimento por aquela criança, obviamente, mas não é um sentimento materno, Exatamente. mas é uma atitude de afeto. Você não entendeu? cria aquela expectativa que quando aquela vida vier, ela vai ser seu filho. Desde o início você já sabe, né, que você está sendo temporário. E uma das coisas que a lei, né, que legisla, né, sobre as barrigas solidárias é que você já tem que ter um filho vivo. Então, por exemplo, uma pessoa que é uma barriga solidária já tem seu filho. Entendeu? Então, Na lei tem isso? isso, antigamente não podia, era liberado, mas depois eles colocaram isso, Filho que biológico. tem que ter um filho, porque a barriga solidária já tem que ter tido uma gestação. Ela garantiu que ela já engravidou e tem um filho e tudo, porque se alguma coisa acontecer, né, gravidez é uma coisa de risco, né? Então, se acontecer qualquer coisa, ela já tem um filho. Então, ela já tem um filho, ela já tem expectativa de ser mãe com aquela criança. A que tá vindo, ela sabe que ela tá fazendo por altruísmo, entendeu? Então, é muito diferente a expectativa que você coloca naquela criança, entendeu? E a gente viu isso antes do processo começar, durante a gestação toda e depois que as crianças nasceram, entendeu? Tipo, era sempre, eu sou a prima, eu sou a tia, entendeu? E quando tinha algumas pessoas com esse tipo de pensamento, mas você não vai se apegar, você vai dar às crianças, ela, gente, eu não sou mãe não, pelo amor de Deus, já tenho meu filho, não vem me dar filho dos outros não, entendeu? Então ela sempre ficava bem chateada com isso. Inclusive também a irmã do Gustavo, que foi a doadora do óvulo. Falei, gente, sou a tia, não vem me dar papel de mãe que eu não sou mãe aqui de ninguém. Entendeu? Nem filho eu quero ter. Ela sempre fala assim, entendeu? Então, é engraçado, né? A expectativa que você cria naquilo. Então, por isso que é muito leve, muito tranquilo. Sim. Tenho uma dúvida. Vocês já pensaram, quando chegar o momento, se vocês vão contar pra eles ou não? Na verdade, se esse rolar alguma momento... dúvida, quando eles estiverem maiorzinhos, né? Que eles vão falar assim, tá, e a minha mãe? Você Esse acha que vai rolar essa pergunta? Nunca chegou. O que acontece, na verdade, a gente sempre contou essa história da mesma forma que a gente contou aqui. E eles sempre ouviram essa história. E é muito interessante porque a gente já passou por situações de, a gente, sei lá, tá no elevador e eles apresentarem a família deles, que eles são muito assim, sabe? O Mark e a Maia. Aí o Mark chega e fala, eu sou o Mark, essa é a Maia. Aí ele vai apresentar todo mundo, papai e o papi, né? Que a gente se intitulou assim lá em casa. Eu sou o papai, ele é o papi. Então eles já apresentaram. E essa consciência veio deles.